Agora sim, pessoal, a aula já está sendo gravada, então nós já podemos iniciar a nossa disciplina, né? Então hoje, turma, nós damos início aqui à disciplina de conceitos básicos e avançados do ABA 2. Então, pessoal, nas últimas 2 semanas nós tivemos o primeiro módulo dessa disciplina, né? Conceitos básicos e avançados do ABA. E hoje, né, então nós daremos início aqui ao módulo 2. Bom, antes de iniciar o nosso módulo 2 aqui, vamos então para uma breve apresentação, né? Então ali eu sei que a gente já ficou 2 semanas junto, 8 horas juntos, mas eu vou me apresentar novamente caso tenha ali alguém que esteja assistindo somente então esse módulo aqui 2. Quem eu sou? Bom, meu nome é José Vitor, sou psicólogo formado pela PUC Paraná, sou especialista em análise do comportamento aplicada, especialista em desenvolvimento infantil, também sou supervisor de uma clínica de desenvolvimento infantil aqui na cidade de Londrina e também estou fazendo a minha certificação internacional em análise do comportamento, que é essa certificação do QABA. Bom, dito isso, então eu vou apresentar para vocês agora, bem rapidinho, qual que vai ser o nosso conteúdo, então quais serão os tópicos que nós falaremos nessa disciplina, né? Então ali o conteúdo, os conceitos que nós veremos. Bom, eu vou começar então fazendo uma breve retomada sobre os pontos principais que nós falamos lá nas nossas aulas da semana passada e retrasada, mas também falaremos ali um pouquinho sobre a importância de se identificar a função, o porquê, o motivo que as crianças apresentam determinados comportamentos, problemas. Então, muito provavelmente vocês na sala de aula, na clínica, no consultório, já se depararam e muito com muitas crianças que apresentam alguns comportamentos desafiadores, alguns comportamentos problemas, alguns comportamentos interferentes, como choro, bater, se bater, jogar objetos. E muito provavelmente, ao se deparar com esses comportamentos, vocês já se perguntaram o porquê que essa criança apresenta esse comportamento? Por que que essa criança está batendo a cabeça na parede? Qual que é a função, o motivo? Pois bem, eu vou apresentar aqui para vocês nessa disciplina as principais funções, os principais porquês, as principais razões que as crianças elas podem apresentar alguns comportamentos interferentes, alguns comportamentos desafiadores, problemas para a análise do comportamento. Então, para isso, nós falaremos um pouquinho sobre a avaliação funcional na aba, sobre descrições topográficas, né? Então, aqui já frisando desde antemão para vocês que descrições topográficas não são os motivos, as razões, mas sim a forma que o comportamento pode ser apresentado. Veremos então aqui as 4 principais funções, os 4 principais porquês que a criança pode apresentar um determinado comportamento problema. Teremos então aqui a prática de identificar a função, né? Então ali nós assistiremos vários videozinhos para identificar a função desse comportamento ali para a criança. Teremos então mais uma prática, né? Então aqui um quiz interativo. E teremos ali outra prática, né? Então, manejo de comportamentos com base na função. Teremos então uma discussão de casos. Então, aqui nessa discussão de casos, pessoal, eu sempre peço para os alunos trazerem casos para a gente discutir no decorrer da nossa disciplina. Então, aqueles que quiserem, aqueles que se sentirem à vontade, tragam casos para a gente fazer uma discussão, é claro, né? A discussão baseada ali na função do comportamento. Bom, mas eu também trouxe 2 estudos de caso, né? Então, ali um estudo de caso da Lara e um estudo de caso do João, aonde nós teremos mais uma prática. Então, olha só, pessoal,
como nós temos prática nessa disciplina, hein? Bastante. Então, aqui, pessoal, a gente vai construir estratégias práticas para promover a redução desses comportamentos desafiadores apresentados tanto pela Lara quanto pelo João, né? Então, aqui eu coloquei o estudo de caso, né? Lembrando que depois do término da aula, esse estudo de caso também estará disponível para vocês. E falaremos um pouquinho sobre a análise motivacional, avaliações de preferência, e teremos então ali mais alguns tipos de reforço, né? O que seria um reforço arbitrário, um reforço natural e um reforço generalizado, mais uma prática. E para finalizar, então, alguns diferentes esquemas de reforçamento. Então, pessoal, esse daqui é o nosso conteúdo que nós temos ali para as nossas duas próximas aulas, ok? Mas, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, gostaria então de dar alguns recadinhos ali para vocês. Quais são os recadinhos? Aqueles mesmos que eu sempre dou no início de cada aula. Pessoal, aqueles que puderem, aqueles que se sentirem à vontade, eu sempre peço ali a gentileza que abram as câmeras, afinal, é sempre muito bom ver o rostinho de vocês enquanto a aula está rolando. Um outro tópico também é em relação aos microfones. Então, pessoal, vamos deixar o microfone sempre fechado. Mas, em caso de dúvidas, vocês podem me interromper a qualquer momento que eu passo a palavra para vocês. Vocês podem abrir o microfone ou colocar aqui no chat, né? Aqueles que não puderem abrir o microfone para tirar as dúvidas, que eu também vou estar atento ao chat. Bom, pessoal, começando então, né, com aquela breve retomada sobre os pontos que nós falamos na nossa última aula. Então, eu vou ser aqui o mais breve possível para a gente já adentrar em novos tópicos, em novos conteúdos. Pois bem, na nossa última aula, então, nós vimos o conceito de comportamento. Então, comportamento para os analistas do comportamento, ele descreve uma relação entre um indivíduo e o seu meio, então entre o organismo com o seu ambiente. Lembrando que ambiente é tudo aquilo que está no entorno da pessoa, que está em volta da pessoa, seja aquele ambiente físico, então os objetos que estão ao redor, mas também o ambiente social, as outras pessoas. Vimos então que a aba vem da sigla inglesa para Applied Behavior Analysis, que traduzindo em português seria análise do comportamento aplicada. Na nossa última aula, nós vimos então que a análise do comportamento, ela é uma ciência. Nós vimos então que a análise do comportamento, ela se é considerada a uma ciência justamente porque ela tem pesquisas que comprovam ali a sua eficácia. Então, pessoal, sempre quando vocês se depararem com alguém falando, né? Ah, mas a análise do comportamento é um método. Saibam que esta afirmação ela está errada. Por que que ela está errada? Porque a aba, ela é ciência, ela tem a sua comprovação. Nas nossas últimas aulas, então, nós falamos aqui um pouquinho sobre Varlovas, que é esse norueguês, onde ele conduziu um estudo intitulado Tratamento Comportamental em Educação Normal e Funcionamento Intelectual em Crianças Autistas Pequenas. E com esse estudo, então, ele comprovou que grande parte das crianças que passaram por essa intervenção baseada na ciência ABA tiveram resultados expressivos dentro do seu repertório comportamental. Vimos também na nossa última aula que a análise do comportamento ela advém do behaviorismo radical. Então, o behaviorismo radical é a filosofia que embasa a prática do analista do comportamento. Então, aqui o behaviorismo radical ele foi proposto lá para o Skinner, né? Então, Frederick Skinner, que foi
um americano que revolucionou a psicologia, né, assim como Watson, trazendo então o behaviorismo, no caso dele mais especificamente, o behaviorismo radical, aonde a gente não vai mais explicar o ser humano, o comportamento, o comportar-se dos indivíduos por meio de instâncias internas, como, por exemplo, pensamentos, é, ou por estar alto ali na mente, né, como vontade. Então, a gente vai explicar o comportamento por ele próprio. Com isso, então, ele nos trouxe o conceito de comportamento operante. Então, aqui ele disse que os nossos comportamentos, eles são selecionados, eles somente continuam a ser apresentados mediante as consequências que são fornecidas para ele. Então, quando a gente tem um comportamento que obtém como consequências reforçadoras, nós temos uma maior probabilidade desse comportamento continuar a acontecer. Então, aqui nas nossas últimas aulas, nós vimos ali que existem a probabilidade de termos consequências reforçadoras, o que aumenta a ocorrência desse comportamento em um futuro semelhante. Mas também existe ali um outro tipo de consequência, que são as consequências punitivas, que é onde então ocorre uma menor possibilidade desse indivíduo se comportar dessa mesma forma, dado um futuro semelhante. E com isso, na nossa última aula, a gente viu a tríplice contingência, que é então baseada nesse modelo de seleção por consequências, para que nós possamos identificar quais que são então as consequências que o indivíduo possui quando ele apresenta um determinado comportamento. Em outras palavras, nós estamos querendo identificar qual que é a relação funcional entre o evento e o comportamento do indivíduo. Então, para isso, nós utilizamos a análise funcional A, B, C, que nós também já falamos lá na nossa última aula, ok? Então, na nossa última aula, nós vimos que o A representa os estímulos discriminativos antecedentes, os comportamentos que o indivíduo está apresentando e quais que são, então, as suas consequências. Bom, nosso módulo anterior, nós aprendemos a identificar as consequências que são fornecidas a esse indivíduo, podendo ser, então, um reforço positivo, podendo ser, por exemplo, um reforço negativo, uma punição positiva ou até mesmo uma punição negativa. Então, aqui nessa nossa aula, nós vamos um pouquinho além, para identificar o porquê que essa criança está se comportando dessa forma. Qual que é a função desse comportamento para esse indivíduo? Para que a gente possa, então, em um futuro, né? Por que que eu falo futuro? Porque vocês terão uma disciplina chamada de análise e avaliação funcional, onde vocês vão se aprofundar e aprenderão, né, os diferentes tipos de análises funcionais que existem. Aqui nessa nossa aula, nós veremos, então, esses conceitos que são essenciais para que vocês possam, então, chegar lá naquela disciplina e já fazer aquilo que nós chamamos de PIC. O que que seria esse PIC? Um programa de intervenção comportamental. Que esse programa de intervenção comportamental consiste a gente, então, promover, criar estratégias para promover a redução de determinados comportamentos desafiadores. Bom, mas isso é um tópico ali que vocês verão no decorrer do curso de pós-graduação. Nós vimos então um pouquinho mais sobre a aba, sobre a análise do comportamento aplicada, e algumas de suas principais características, sendo elas uma base científica, um ensino sistematizado e um foco nos comportamentos-alvos. Então, todas as estratégias em análise do comportamento precisam ter uma comprovação científica. Se eu vou utilizar então um determinado procedimento de ensino para intervir sobre o comportamento da criança, então eu preciso verificar
se esse determinado procedimento de ensino ele é pautado na ciência aba e principalmente se ele tem uma comprovação científica, uma comprovação da sua eficácia. Bom, continuando então aqui, nós temos o ensino sistematizado, então que a gente é a parte para o ensino de habilidades, onde a gente vai dividir essa aprendizagem da criança em partes mensuráveis e partir também de repetições para promover a aprendizagem. Vimos também que a gente, enquanto analista do comportamento, a gente sempre vai ter um foco nos comportamentos alvos, então a gente sempre vai definir comportamentos alvos para a intervenção, comportamentos alvos que precisam então de intervir para seja para promover a redução de um comportamento desafiador ou para promover ali algum tipo de aprendizagem para o indivíduo. Na nossa última aula, nós vimos também sobre as 7 dimensões da análise do comportamento, esses 7 pilares que são essenciais para que possamos, então, promover uma aprendizagem significativa, uma eficácia da intervenção baseada em aba, que são, então, a aplicada, comportamental, analítica, tecnológica, conceitual, eficaz e generalizada. Então, nós temos hoje, atualmente, essas 7, ou melhor dizendo, né? Nós temos essas 7 dimensões, mas atualmente vem sendo discutida uma oitava dimensão, que é a dimensão da compaixão, que nós falamos também brevemente na nossa última aula. Pessoal, ficou claro? Tem alguma dúvida sobre o conteúdo das aulas passadas? Não? Perfeito, então. Pessoal, então ali foram 8 minutinhos, né, para fazer essa breve retomada bem rápida mesmo, né, porque já foi um conteúdo que a gente viu, discutiu bastante, mas que é sempre bom a gente lembrar antes de entrar em novos tópicos. Bom, pessoal, então agora eu queria, né, falar um pouquinho sobre identificar a função do comportamento. Então, o motivo, a razão, a circunstância que as crianças apresentam determinados comportamentos, problemas. Como eu disse para vocês na apresentação do nosso conteúdo nessas próximas aulas, muito provavelmente vocês já se depararam com alguns comportamentos desafiadores. Muito provavelmente, vocês já se depararam com a criança apresentando alguns comportamentos que muitas vezes vocês podem até pensar, nossa, mas esse comportamento ali aconteceu do nada. A criança estava bem e do nada ela começou a apresentar esse comportamento. Pois bem, em análise do comportamento, nós acreditamos que nada ocorre do nada. Então, nenhum comportamento ele ocorre fora de um contexto. Nenhum comportamento ele vai acontecer sem uma prévia história de reforço. Então, todos os comportamentos que nós apresentamos enquanto seres humanos, eles acabam tendo então uma função. Acaba tendo então um motivo, uma razão, uma circunstância e que muitas vezes esse comportamento ele já foi emitido em outras vezes, em outras situações, em outros contextos e quando, muito provavelmente, por ele estar sendo apresentado novamente, ele acabou sendo reforçado. Então, muitas vezes, a criança, ela apresentou um comportamento de choro, por exemplo, dentro do contexto escolar. Muitas vezes, a nossa primeira ação é falar: Meu Deus, o que eu faço nessa hora? Mas, enquanto analista do comportamento, a primeira coisa que a gente precisa fazer é qual a função desse comportamento. Porque a partir do momento que a gente conseguir identificar a função desse comportamento, a gente vai conseguir promover uma intervenção, uma atuação ali naquele momento, para não reforçar essa cadeia de comportamentos interferentes, esses comportamentos negativos que a criança está apresentando. Então, pessoal, eu trouxe também aqui algumas perguntinhas, né? Perguntinhas ali norteadoras que podem nos auxiliar a promover esta identificação, elencar principais funções, motivos que a criança pode apresentar esse comportamento.
Mas um pouquinho mais para frente a gente também falará sobre as funções que o comportamento pode acontecer. Então, a primeira coisa é que, ao ver essa criança apresentando esse comportamento, o que nós precisamos elencar é com quem que esses comportamentos acontecem e com quem esses comportamentos não acontecem. Então, esses comportamentos, eles acabam sendo mais frequentes em quais ambientes? Na escola, em casa, na clínica, acabam sendo mais frequentes, então, com qual pessoa? Com a professora, com a psicopedagogo, com o tio, com a tia, com a avó, com a mãe, com o pai. Então, esses comportamentos interferentes, eles estão sendo emitidos e reforçados por quais pessoas que estão dentro do contexto daquela criança. Eu, por exemplo, eu tenho uma criança que a mãe trouxe uma queixa que a criança não conseguia esperar. Então, ela tinha uma dificuldade muito grande em esperar. Esperar o quê? Para ter acesso a algo que era agradável, reforçadora ali para ela. Nesse caso, eu fui conversando com essa mãe, eu fui fazendo essa investigação para tentar identificar, né, então, com quais indivíduos, com quais pessoas que estão ali no dia a dia dessa criança, esses comportamentos mais acontecem. Que foi aí onde a mãe trouxe o relato que esses comportamentos eles são mais frequentes com ela. Por quê? Porque no momento que a criança dava o primeiro resmungo, o primeiro indício que ela ia chorar para ter acesso, o que que a mãe fazia? Já fornecia de forma imediata. Então, com essas perguntinhas, muitas vezes a gente já até consegue perceber aonde que está ali a nuance, o ponto que a gente vai precisar intervir. Seja para o ensino de determinadas habilidades envolvendo comunicação, envolvendo questões acadêmicas, questões de vida diária, mas também seja para a gente promover uma orientação familiar, uma orientação escolar para aquele ambiente ou para aquelas pessoas que esses comportamentos acabam sendo mais frequentes. Bom, quais as consequências do comportamento-alvo para a criança e as pessoas que a cercam? Então, ali, o que muitas vezes as pessoas realizam quando a criança apresenta esse comportamento? Porque vamos lá. Quando eu coloco aqui para vocês quais as consequências para as pessoas que a cercam, também é importante a gente verificar como que a família, né, as pessoas que estão ali ao redor da criança se sentem, como que elas ficam, porque muitas vezes a mãe também vai ficar muito desamparada, muito angustiada, muito nervosa frente a essa situação. Então, muitas vezes é importante também a gente promover um acolhimento ali para aquela família, um acolhimento, então, para os responsáveis dessa criança. Porque às vezes eles não conseguem agir de uma forma diferente, justamente porque essa situação é muito desafiadora para eles. Verifique a frequência e a duração dos comportamentos sem os presentes. Então, aqui nós estamos falando em verificar se esses comportamentos eles também são apresentados na ausência dessas outras pessoas. Que tipo de mudança que a família espera-se diante da situação? Então, o que que a família aqui está esperando? Que a criança realize, que o outro realize, que os indivíduos que estão no entorno dessa pessoa realizem. O que então eles estão esperando? Por exemplo, que a criança saiba esperar, que a criança consiga se comunicar de uma outra forma, que a criança ela consiga então dizer quando ela não quer realizar uma determinada ação. Para aí sim, a gente elencar potenciais funções para esse comportamento, principais motivos do porquê que essa criança se comporta. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa saber que a criança ela pode não ter uma outra forma de se comunicar, uma outra forma de manifestar aquilo que ela está sentindo. Então, vamos lá. Um dos principais critérios diagnósticos que nós temos para o TEA é o déficit relacionado à comunicação e à linguagem. E muitas vezes, por conta desse déficit relacionado a essa área, a essa habilidade,
a criança ela pode ter uma dificuldade muito significativa em indicar para o outro aquilo que ela está sentindo e manifestar-se no momento que ela precisa de ajuda, no momento que ela não precisa, no momento que ela está com dor, algum tipo de desconforto. Então, é preciso que a gente hipotetize as mais diferentes variações comportamentais socialmente mais adequadas para que essa criança ela possa substituir esse comportamento interferente e vir apresentar um comportamento que seja socialmente mais aceito. Então vamos lá. Se nós temos uma criança que tem uma dificuldade em se comunicar por meio da fala, eu posso e devo, por questões éticas também, inserir um meio de comunicação alternativa aumentativa para essa criança, para que ela então tenha mais ferramentas de se comunicar. O que nós precisamos ter em mente é que a fala, que essa comunicação vocal, ela não é o único meio da criança interagir com o mundo, da criança se comunicar-se com o outro. Existem hoje, então, muitas outras formas que auxiliam ali essa criança a se comunicar. Seja, por exemplo, por meio de troca de figuras, seja por meio, então, de gestos de comunicação, seja por meio da linguagem de sinais e assim por diante. Pessoal, só antes de continuar, eu tô vendo aqui que duas pessoas colocaram que o áudio tá falhando aqui um pouquinho. Pessoal, tá falhando para vocês também ou tá ok? Só me sinalizem aqui, por favor, porque às vezes pode ser a minha internet ou, né? Para mim tá normal. Tá normal, tá Para mim ok. também tá normal para mim. Perfeito, então, pessoal, tudo E ok? também. Não, Pra mim perfeito. tá ok também. Perfeito, Elaine. Obrigado, pessoal. Normal, ótimo. Ok, para mim tá excelente. Excelente, normal, ok. Pessoal, obrigado aqui, né? Mas é importante sempre que quando o áudio tá ruim, a imagem tá ruim, tá travando, algo assim do gênero, vão sinalizando, né, aqui no chat mesmo, porque às vezes também pode ser a minha internet, ok? Que daí, se muitas pessoas tiverem, né, com o áudio travando, a imagem ruim ou algo assim do gênero, é importante também você me sinalizarem, que daí a gente faz ali os ajustes necessários. Perdão, os ajustes necessários. Bom, continuando então aqui, é preciso então que a gente fique sensível ali a essa criança, porque nós sabemos que muitos comportamentos, problemas, eles ocorrem devido aos déficits relacionados à comunicação. Então, muitas vezes, turma, também só fazendo um parênteses aqui. Muitas vezes a família ela não vai aceitar uma comunicação alternativa, uma comunicação ali aumentativa ali para essa criança. Então, cabe a nós, enquanto analistas do comportamento, a gente promover então essa psicoeducação, né, essa conscientização ali para a família, que a fala não é o único meio eficaz de comunicação. Existem outros meios também. Na disciplina de análise da comunicação e intervenções possíveis, se não me falha a memória, turma, vocês terão, então, vocês verão alguns meios de comunicação alternativo aumentativo, ok? Bom, conte. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Até Não? agora é tudo tranquilo. Perfeito, então, turma. Bom, então, pessoal, falando um pouquinho sobre avaliação funcional na aba. Bom, na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre avaliação funcional, a gente viu, né, os seus principais componentes, um pouquinho sobre o seu objetivo, mas eu gostaria então de eu gostaria, né, de aprofundar um pouquinho mais esses tópicos ali com vocês. Qual que é então o principal objetivo de se conduzir uma avaliação funcional na análise do comportamento? Justamente identificar as variáveis ambientais que se
que estão relacionadas a esse comportamento-alvo. Em outras palavras, nós estamos querendo então identificar aqueles eventos antecedentes, ou seja, aquilo que acontece antes da criança apresentar o comportamento. Qual foi esse comportamento que nós estamos analisando? E qual foi a consequência que a criança obteve que fez com que esse comportamento fosse reforçado, ou muitas vezes esse comportamento então ganhou uma funcionalidade para essa criança. Então, descobrir a função que um determinado comportamento obtém é uma oportunidade para a gente conseguir identificar o que está fazendo com que aquele comportamento se mantenha, que a criança continue apresentando esse comportamento problema. E uma das melhores ferramentas que nós temos é a análise funcional, que essa análise funcional, ela advém então da onde? Da tríplice contingência, ok? Que nós vimos na nossa aula, nas nossas aulas da semana passada. Bom, então a avaliação funcional, ela nos diz, desculpa, pessoal, ela nos diz que da a depender da consequência que se é apresentada, nós temos então um comportamento que aumenta a possibilidade da criança continuar apresentando. Bom, mas pessoal, continuando aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as descrições topográficas. Então, o que seria uma descrição topográfica? É a turma, só um minutinho, que eu tô um pouquinho de falta de ar. Vou pedir para vocês um minutinho. Só vou beber aqui uma água e já volto, que eu tô com um pouquinho de falta de ar. Turma, um minutinho já retorno. Desculpa, pessoal. Eu tô com aqui um pouquinho de falta de ar, mas vamos continuando. Bom, pessoal, continuando então aqui. Nós temos ali as descrições topográficas. Então, o que seriam descrições topográficas? Descrições topográficas não é a forma que o comportamento ele se é apresentado. Descrições topográficas, então, ela não se refere ao motivo, a razão, a circunstância que a criança está apresentando esse comportamento. Então, descrições topográficas é a forma que a criança apresentou esse comportamento. Não o motivo, a razão, a circunstância, mas sim qual comportamento que essa criança apresentou. Então, vamos lá. O Hanley, lá em 2003, ele conduziu uma revisão de mais de 790 estudos que se referiam, que falavam sobre comportamento problema e avaliação funcional. Então, o que é isso? Turma, eu vou pedir só um minutinho novamente, que eu tô... Um minuto, turma. E sim, já retorno, turma.
Oi, pessoal. Pessoal, o professor teve um imprevistozinho lá, ele já volta, tá? Vou pedir para vocês aguardarem só um pouquinho. 5 minutinhos ele tá de volta aí. Vamos aproveitar esse tempinho para dar uma corridinha no banheiro, tomar uma água, um cafezinho, tá? Ele já tá de volta aí. Pessoal, só mais um pouquinho, tá? Falando aqui com o professor, a gente tá verificando, só mais um minutinho, uns minutinhos.
Pessoal, o professor realmente não está bem, ele não passou bem, ele achou que ele ia conseguir se recuperar agora, né, ter uns 5 minutinhos para se recuperar e não conseguiu. Aí ele está se encaminhando ao pronto-socorro. Eu entrei em contato com o pessoal do departamento pedagógico da Rema e aí elas pediram para que eu avisasse vocês que nós, infelizmente, vamos ter que cancelar a aula de hoje, né? E aí a gente remarca, né, numa próxima oportunidade para vocês não serem prejudicados em relação, né, à falta do conteúdo. E vamos torcer para o professor ficar bem logo, né? Para tá tudo certo na próxima terça, ele já está bem. Tá bom? Agradeço, peço a compreensão de todos. Boa noite, bom Tranquilo. Boa descanso. Que mais, noite. pessoal? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, colegas. Boa Boa noite. noite. Boa noite, gente.